Vou começar esse vídeo com dois comentários, tá? O primeiro é, os relatos que eu vou contar aqui hoje para vocês, eles estão muito relacionados a o que seriam as coisas, as entidades, as criaturas, os seres, aquilo que apareceu para as pessoas, enfim. Então, meio que a temática do vídeo é: eu conheço uma pessoa, tenho um familiar e ela mora no sítio e ela passava por essa situação onde isso aparecia, tá? É mais ou menos o tema do vídeo de hoje para vocês aqui. E aí eu quero deixar já uma pergunta logo no começo para vocês me responderem lá no comentário depois o que vocês acham que poderia ser, que pode ser ou não, a cada uma das coisas que apareceu em cada relato, tá? Então vou fazer esse convite para vocês irem lá nos comentários depois e opinarem dizendo, olha, no primeiro relato eu tenho certeza que era isso, ou eu acho que era isso, ou já passei por uma situação muito parecida e pode ser isso. Então isso vai ser bem legal ter a colaboração de vocês aqui. E porque com os comentários de vocês eu quero voltar a fazer alguns vídeos mais curtinhos, lendo os comentários e falando de situações que são mini relatos, sabe? Eu tenho um vídeo só com essa pegada de mini relatos, que são aqueles relatos mais curtinhos que vocês deixam, tipo, em um parágrafozinho lá no comentário lá, que ele fica bem pontual e eu posso falar para vocês, olha, tal pessoa passou por isso, tal pessoa passou por aquilo, tal pessoa passou por isso, aconteceu isso, e é muito interessante, tá? Eu quero fazer esses videozinhos de situação. Então o comentário de vocês vai me ajudar muito e ainda dentro dessa temática de hoje, de repente aí vocês já começam a me ajudar e já opinam sobre os relatos de hoje e o que vocês acreditam, né? Se essas entidades, se essas criaturas, se isso que apareceu era só um ser humano pregando uma peça ou causando ali, se aquilo está ligado a uma lenda, se aquilo está ligado a uma criatura, a uma entidade, alguma outra coisa diferente, a um bicho. Você me fala lá nos comentários depois. E ainda com esse ganchinho, né, o segundo comentário que eu quero fazer aqui, segundo comentário meu, né, é que a gente ainda não entrou na rotina de 2026, tá? Eu acredito que eu vou conseguir entrar firme e forte mesmo assim, com os 2 vídeos semanais, explorando alguns temas. Algumas semanas serão 3 vídeos, e tem os vídeos que são mensais, especiais, a partir de fevereiro. E aí a partir de fevereiro eu quero voltar com essas playlists diferentes, né, incluindo essa de situações, né, que são os comentários, são os relatos mais curtinhos. Quero voltar com os vídeos com convidados, quero voltar com os vídeos explorando lugares. Esses provavelmente serão vídeos mensais, porque hoje eu ainda não tenho, tanto em questão de tempo quanto questão financeira mesmo, como ficar me deslocando muito e indo em muitos lugares, longe ou não de São Paulo, enfim. Mas eu quero pelo menos uma vez por mês ir em algum lugar diferente, contar a história de lá, sabe, conversar com pessoas de lá e contar tanto os relatos quanto o ponto de vista de quem convive naquele lugar ali, sobre a lenda do lugar, sobre o que aconteceu por ali. Então é isso, tá? Só passando para vocês, e aí se vocês tiverem mais sugestões para 2026, deixa lá nos comentários, tá? E é isso, bora para os relatos de hoje. A temática eu já expliquei para vocês e eu acho que o melhor jeito de começar esse vídeo hoje para vocês aqui é contando um relato que eu escutei de um senhor quando eu morava em Jundiaí. Eu morei alguns meses em Jundiaí, uns 8 ou 9 meses ali. Eu morava num centro budista Kadampa, onde eu passei um tempo lá para estudar a filosofia da cultura budista Kadampa e também para... Era um momento de vida que eu estava passando, assim, foram meses maravilhosos. E aí eu tinha uma rotina, é claro, tinha rotina lá no centro budista e também tinha uma rotina ali. Eu ia trabalhar normalmente, só morava lá, mas eu tinha um trabalho, uma vida comum, entre aspas, assim, padrão. E aí tinha sempre um lugar onde eu ia almoçar ali perto do terminal central ali de Jundiaí, onde tinha um PFzinho de qualidade muito bom ali, e eu fiquei amigo do pessoal. E tinha um senhor, que eu não sei bem se ele era o gerente, se ele era o dono, ou ele era um dos responsáveis, mas ele era uma das pessoas que estava sempre ali gerindo ali o almoço ali nesse lugar que eu costumava comer. E aí ele conhecia o pessoal do centro budista, ele tinha frequentado lá já, inclusive. Sempre que tinha algum evento, alguma coisa do tipo, ele aparecia lá. Quando tinha bazar, quando tinha alguma festividade, ele aparecia por lá com a esposa dele. Então tinha essa ligação de ele saber quem eu era, onde eu morava e de conhecer lá e tudo mais. Nessa, a gente de vez em quando parava para conversar. Tive até a oportunidade de almoçar com ele naquele lugar.
Eu pego amizade muito fácil mesmo. Quando eu vejo, já estou contando histórias, as pessoas já estão me contando as histórias ali. E ele contou uma história, assim, muito interessante. E vocês vão entender. Ele tinha um tio que tinha um sítio lá na região ali de Jacareí, Nazaré Paulista. Eu sei que era Cantareira e não é essas cidades que eu estou falando para vocês, mas é uma das cidades que está ali junto, sabe? E aí esse tio tinha um sítio que era muito gostoso, muito bonito, tinha tudo em uma fartura muito grande, assim, sabe? Tinha pomar, tinha plantação, tinha muito bicho e tinha muito passarinho. Uma das paixões desse senhor que me contou esse relato era tirar foto de passarinho, esqueci o nome dessa prática aí, mas ele tinha até aqueles livros assim, onde ele ia colocando as fotos, ia catalogando, enfim. E ele pegou essa paixão por frequentar o sítio do tio dele, que era o recanto da família, né? E aí, como eu falei, tinha tudo ali em abundância. As pessoas também gostavam muito de ir lá pescar. E aí era no rio e na represa e nos lugares ali por perto que as coisas estranhas aconteciam. E não era sempre, não era uma coisa assim batida, né, que todo mundo que ia via, mas eram umas coisas que de tempos em tempos aconteciam. O próprio tio dele relata que quando ele herdou o sítio, a propriedade que vem através da família da tia dele, né, o sogro, alguém assim deixou o sítio para a esposa, né, do tio dele, e aí ele foi morar nesse sítio. Nas primeiras semanas ele estava um dia ali já à noite fazendo as coisas, arrumando tudo ali para se mudar e ainda não morava no sítio, já tinha uma casinha, já tinha as coisas por ali, mas não tinha a estrutura que foi ter depois, e ele estava arrumando um dia à noite sozinho lá e ele viu uma luz muito forte vindo do rio, sabe? E aí esse rio ele é uma boa metragem, se você andar um pouco nele você sai em uma das pequenas represas ou lagos ali que tem por ali. E aí ele, naquele momento ele imaginou que pudesse ser alguém pescando, passando ali com um barquinho e tal, ou alguém meio perdido e tal. E aí meio que para entender o que que era a situação, ele foi lá para ver o que que era essa luz vindo do rio. E ele, sozinho no sítio à noite, isso década de 70 aí, final dos anos 70, ele foi lá e foi a primeira vez que ele viu uma coisa esquisita. E aí era uma luz que clareava o ambiente e que vinha de dentro da água. Uma luz azulada, uma luz forte assim, meio, sabe, muito forte mesmo. E ele não conseguiu entender o que que era aquilo. Naquele momento ele até ficou com aquelas coisas meio de filme de 007 na cabeça, que tinha alguém com um submarino debaixo da água, alguém fazendo alguma coisa, meio coisa de filme assim, mas ele deixou passar batido. E foi a primeira vez que ele, tem alguma coisa estranha na água aí. Passou-se alguns anos, aí ele já estabelecido ali, com tudo já, o sítio já prosperando, vivendo ali do que ele plantava e do que ele cultivava ali. E foi um pessoal amigo dele pescar lá. E foi a primeira vez que as pessoas viram um movimento muito estranho na água. As pessoas estavam pescando, era uma noite bonita, uma noite de verão, aquele clima gostoso e tudo mais, enfim. E aí, um determinado momento lá na madrugadona lá da vida lá, um movimento muito forte na água do rio, sabe? Como se fosse um peixe muito grande, sabe? Um peixe muito grande mesmo, assim, de bater na água e fazer a água mexer mesmo, assim, sabe? Mexer mesmo. E aí eles ficaram com isso na cabeça, porque tem peixes grandes, né, ali na região e tudo mais, mas não chega a ter peixes monstruosos como a gente encontra em outras regiões, em outros rios do Brasil, em São Paulo mesmo, mas em outros lugares, mas principalmente ali Amazônia e norte do país, onde você tem realmente ali peixes que são imensos, né? E não só os peixes, né? Além de outros bichos que vivem na água que são gigantes. Não era para ter aquele movimento ali. O cara falou que realmente parecia tipo um bicho muito grande ali batendo ali a nadadeira ali na água, fazendo assim balançar tudo, né? E aí teve esse relato e tal, e aí uma dessas pessoas ficou meio que aficionada nisso e sempre que podia ia lá passar a noite no rio para ver se via mais alguma coisa, para tirar foto, para tentar encontrar alguma coisa. Essa pessoa, em parceria com o tio
do meu conhecido ali, eles chegaram a fazer uma casinha na beira do rio, assim, numa posição meio estratégica ali, que essa casinha meio que ficou de ponto de apoio para quem ia pescar ali, e um lugar para guardar ferramentas, coisas ali que eles usavam para manter ali a beira do rio ali arrumadinho, né? E aí essa pessoa, de tão aficionada que ela ficou nisso, tão aficionada mesmo assim, ela dormia nessa casinha. Ela armava uma rede na casinha e ficava ali, sabe, um tempão. Esse amigo do tio dele. E aí, o que essa pessoa viu de mais esquisito, mais esquisito, e foi a primeira pessoa que viu isso, foi num dia lá, isso, meados aí da década de 80, ele acordou durante a noite com barulho, e o barulho era de alguma coisa batendo muito forte na água, assim, sabe? Alguma coisa muito. Alguma coisa tinha acabado de pular e bater na água. Ele acordou e ele saiu, né, todo desajeitado, tentando ver o que estava acontecendo ali. Pegou o óculos, alguma coisa assim, se arrumou, olhou para a janela e ele teve a certeza de ver a figura do que, segundo ele, parecia ser uma mulher. Tinha uma silhueta de mulher na água, assim, sabe? Metade para dentro, metade para fora, sabe? Então ele viu essa sombra, né? O desenho do corpo de uma pessoa andando dentro da água, só que não tipo andando, né? Tava meio que assim nadando, flutuando dentro da água, assim, com metade do corpo para dentro, outro para fora. E em determinado momento a pessoa fez assim, e aí a parte de trás dela era a cauda de um peixe mesmo, assim, sabe? O rabo de um peixe, não sei qual é o termo correto, aí vocês me corrigem lá nos comentários, e bateu na água e foi. E aquilo ficou na cabeça dele, tipo, que loucura é essa, né? Que é isso? Então, tipo, e não tem como contar um relato desse para vocês e não pensar em sereia, né? Pensar num bicho desse tipo assim, nesse tipo de lenda, né? E ele viu essa silhueta e ele jurava para todo mundo que ele tinha visto, ó, eu vi uma pessoa que parecia ser uma mulher pelo cabelo, pela cintura, pelo peito e tal, e ela tava alguns metros para dentro do rio, Rio Grande e tal, e fez assim. E antes disso, ela tinha pulado na água com o barulho da água que eu acordei. Foi o que o amigo dele contou para ele ali. Passou-se um bom tempo. Aí as pessoas sempre comentavam de histórias para lá, histórias para cá, é luz, é barulho na água, e essa pessoa tinha visto isso. O tio dele meio que, com o passar do tempo, foi se tornando um pouco mais religioso, um pouco mais cauteloso, foi ficando mais velho e entendendo de umas coisas para cá, de umas coisas para lá. E pelo que ele falou, o tio dele conheceu algumas pessoas que tinham uma cultura indígena, tinha uma cultura mais ali ancestral ali da região, que falou para ele para tipo assim, realmente que a mata é viva, o rio é vivo, muita coisa acontece que a gente não entende e a gente tem que respeitar. Independente do que você acredita ou não, a gente tem que respeitar. E aí essas pessoas ensinaram o tio dele que, pô, não é legal algumas datas, independente de você acreditar ou não, da sua fé, da sua crença. É bom respeitar algumas datas, alguns períodos. Final de ano dá uma evitada, época aí de quaresma dá uma evitada, lua cheia, essas coisas que tem de vez em quando aí que eles falam de lua de sangue, lua azul, super lua. É bom evitar, que é meio que uma coisa, sabe, de um costume popular que vai passando de um para outro, e o tio dele acabou pegando isso. E aí o tio dele não tinha problema nenhum com visita, não tinha problema nenhum com os amigos, com a família, com todo mundo frequentando ali. Os sobrinhos iam ficar lá, os parentes iam ficar lá, recebia todo mundo muito bem. Só que o tio dele não deixava pescar, não deixava nadar, não deixava ficar de bobeira no rio. Sempre que era alguma coisa, uma época diferente do ano, ou sempre que tinha alguma coisa meio diferente no ar, assim, sabe? Que o tempo não estava muito legal. Sabe? Tipo, uma coisa meio ligada à superstição e meio ligada aí à crença popular mesmo. E aí, numa dessas aí, o tio dele teve um problema lá de questões pessoais lá, e ele teve que resolver um assunto alguma coisa de família que ele teve que resolver, e ele teve que se ausentar, sabe? Ele teve que sair do sítio por um tempo e ir para um outro estado, uma outra cidade, para resolver essas questões aí de ordem pessoal. E aí quem ficou no sítio tomando conta foi a família do meu conhecido lá, do senhor que trabalhava no restaurante. Foi o pai dele, a mãe dele, que ficaram ali tomando conta do sítio ali, enquanto o tio dele teve que se ausentar.
Tinha alguma coisa também que ele tinha um filho mais velho e aí esse filho ia mudar para fora do país. Era alguma coisa assim que eu não lembro direito que eles estavam contando. Mas aí esse senhor falou para mim que ali na década de 90 eles precisaram ficar no sítio do tio dele um tempo ali, sabe? Pra tomar conta para ele enquanto ele estava ausente. Ele falou que o pai dele já era aposentado, que a mãe dele também tranquila, então eles podiam ficar ali. A única coisa que questão que ele ainda estava na escola, eles ficavam um pouco na cidade, um pouco lá, mas tomavam conta de lá. E aí o que esse senhor, que me contou toda essa história aí do sítio do tio dele, falou, é que ao contrário do tio dele, o pai dele não se importava muito com se é lua cheia, se não é lua cheia, se é quaresma, se é data santa, se é isso, se é aquilo. Meu, aparecia alguém lá conhecido, alguém da família, algum amigo que queria pescar, ele deixava, não era igual o tio dele. Não era aquela coisa de falar, não, você não pode ir. Tá, vai lá, foda-se. Não me dá nenhum trabalho, não apronta nada, não mata nenhum bicho, não estraga nada, mas pode pescar. E numa dessas que tava um pessoal pescando no sítio lá, enquanto o pai dele tomava conta, um determinado momento da noite lá e tudo mais, enfim, um deles precisou levantar para ir arrumar alguma coisa e aí estavam meio espalhados, sabe? Eram umas 4 ou 5 pessoas, mas estavam espalhadas ali no rio. E um deles levantou para ir até essa casinha que ficava numa posição meio estratégica ali, eu acho que para pegar alguma coisa, ou para tomar uma água, ou para usar um banheiro da vida ali. E de longe, que ele tinha uma visão, era uma casinha numa posição muito estratégica mesmo assim, de longe ele teve a sensação de olhar para o rio e do outro lado do rio, sabe, na outra margem do rio oposta, alguns metros distante de onde eles estavam, tinha como se fosse uma pessoa meio que entre as pedras e o barranco, encostada assim, sabe, meio apoiada no braço, apoiada na pedra, e não dava para entender bem se essa pessoa ela tava tipo ajoelhada ou se ela tava, sabe, de cócoras, não sei como se fala, sentada numa pedra assim na beira do rio, ou se ela tava mesmo assim, uma parte dentro do rio, uma parte fora do rio, mas ela tava apoiada assim, de longe, sabe, essa pessoa observando eles do outro lado, sabe, as pessoas que estavam pescando. Então ele tinha saído meio que de uma ponta do rio, andado alguns metros, subido nessa casa que ficava numa parte mais alta, enquanto os amigos, tinha 2 amigos para baixo, um mais longe, ele olhou para o outro lado do rio assim, pela claridade, né, da lua cheia e tal, ali da noite bem clara, ali ele viu que tinha alguma coisa parada do outro lado. E aquilo lá meio que na hora já hipnotizou ele ficou tentando entender o que era, sabe? Ele ficou meio assim, tipo, tem uma pessoa ali, é um bicho, é alguma coisa, sabe? Ele ficou meio ali encarando aquela situação daquele ser parado ali na beira do rio do outro lado, observando eles. E aí ele não sabia o que fazia, ele não sabia se ele tentava voltar para chamar os amigos para verem também, ou se ele não sabia se dava algum sinal, algum alerta, ou se ele só ficava quieto observando. Num determinado momento lá ele meio que tentou fazer um barulho mais assim, tentou chamar de uma forma mais acanhada o pessoal que estava no rio lá para vir. Uma das pessoas, né, viu que ele estava dando sinal para ir, só que nessa assim de tipo vem, 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 enquanto ele chamava, enquanto essa outra pessoa vinha, né, meio que entendendo que tinha que isso sorrateiramente assim, quando ele olhou de novo para o outro lado do rio já não tinha mais ninguém lá, já não tinha outra pessoa, já não tinha uma figura lá, sabe? Já tava só o barranco. E aí eles pegaram, né? Na cabeça deles eles imaginaram que poderia ser alguém mal intencionado, que poderia ser qualquer coisa do tipo, alguém até mesmo querendo pregar uma peça neles. Eles desistiram um pouco da pesca ali, pegaram umas lâmpadas grandonas, umas lanternas gigantes e começaram a clarear o rio para lá e para cá procurando essa pessoa. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E aí esse mesmo senhor que viu do outro lado, assim, quando eles já desistiram, já tinham desmontado tudo, ele parou na volta que eles estavam indo para casa de novo ali, ele parou para tirar uma água do joelho, né, fazer um xixi no mato ali, ficar paradinho assim. E aí ele parou olhando para o rio para ver se via alguma coisa, e ali enquanto ele se aliviava, ele viu de novo o semblante do que ele jurava ser alguém de pé dentro do rio a muitos metros assim, sabe? A muitos e muitos metros assim, essa pessoa estava dentro do rio, e aí quando ele parou para olhar assim, essa pessoa entrou para dentro da água.
E ficou essa história entre eles lá muito e muito tempo lá. E ele falou que enquanto o tio dele morou lá, as pessoas sempre contavam coisas estranhas que escutavam, que viam ali pelo rio, essas coisas esquisitas assim que não tinha muita explicação, se era um bicho ou não, enfim. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Aquele pedido de sempre, de sempre, de sempre, de sempre. Você que ainda não é inscrito, me ajuda a fazer esse canal crescer, me ajuda a fazer esse canal ficar cada dia melhor, porque quanto melhor, quanto maior, né? Quanto maior, melhor ele vai ser. Hoje eu meio que sou quem faz tudo aqui, meio que eu que separo os relatos, monto um roteiro aqui, estruturo uma coisa ali e tal, conto as histórias gravando aqui para vocês e sou eu quem edito. E eu quero que o canal cresça o mais rápido possível para logo logo ter uma pessoa para me ajudar, seja principalmente com a edição, mas também alguma pessoa para me ajudar também a conseguir essa parte de roteiro, essa parte de estrutura do canal, melhorar para vocês, porque eu estou devendo muito, 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 principalmente as histórias que vocês me mandam. Lembrando que você pode me mandar uma história. Estou com bastante história para contato, com muito e-mail lá, mais de 50, 60 e-mails lá de relatos de vocês, mas me mandem que em algum momento esse canal vai ficar maior, vai ficar melhor e eu vou conseguir ter a produtividade de contar e trazer mais relatos de vocês aqui no canal, relato dos inscritos, além de outros tipos de vídeo aí, como eu contei no começo desse vídeo aqui para vocês, eu estou estruturando aí a rotina aí de 2026 e o canal crescendo, com certeza eu vou conseguir tirar muita coisa do papel, trazer mais conteúdo e um conteúdo muito melhor, sabe? Um conteúdo muito mais qualificado, tanto na gravação, no áudio, no vídeo, quanto nas histórias que eu vou trazer para vocês, dos lugares que eu vou visitar, das pessoas com quem eu vou falar, enfim. Para me ajudar com tudo isso é simples, é só você se inscrever, curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, hype esse vídeo porque me ajuda muito, 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 muito mesmo. O YouTube entende que o vídeo é legal e divulga para mais e mais pessoas e você também pode divulgar compartilhando esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam desses relatos, principalmente que gostam da nossa cultura aí do interior, dos causos da roça, do nosso folclore, mistérios e tudo mais, tá? Se você quer dar uma ajuda extra, só virar membro aqui do canal aqui, aí você vai ter acesso a conteúdo extra, acesso ao nosso grupo secreto lá, onde a gente conversa diretamente, você pode falar comigo mesmo, assim, é um grupo lá no Telegram onde a gente troca figurinha praticamente todo dia, tem pessoas incríveis lá, super especiais, a gente está sempre contando essas histórias sensacionais lá. E é isso. E para ser membro é super simples, é um cafezinho por mês ou é um lanche. A gente tem um plano de 5 e um plano de R$ 20. E é isso. Sabe, eu estou muito otimista com 2026. A minha meta para esse ano é com certeza aí chegar nos 50 mil inscritos, chegar pelo menos aí próximo disso, sabe? Estruturar esse canal a ponto que eu não quero só que o canal seja grande, sabe? Eu quero que o canal seja bom mesmo, sabe? Eu quero que o canal faça sentido, eu quero contar as histórias da melhor forma possível para vocês. E é isso. Muito obrigado às pessoas que já são inscritos. Muito, muito, muito obrigado a vocês, membros, que dão esse apoio extra. Tem vídeo extra, tem vídeo especial para vocês que eu publiquei hoje aí, com uma mensagem lá e com alguns bastidores e algumas gravações do ano passado. É isso, bora pro próximo relato. Eu fiz um curso de cinema numa escola chamada AIC, aqui em São Paulo. Um dos cursos, né? Na verdade, eu fiz mais de um curso lá e eu fiz vários cursos relacionados aí a cinema. Roteiro, direção, produção, cenografia, enfim. Tô nessa luta aí, nessa batalha para aprender, para me desenvolver e para fazer filme há bastante tempo também, porque esse é meu grande sonho, sabe? Transformar muito das histórias que eu conto aqui, muito das histórias que eu conheço e do nosso folclore em bons filmes, boas séries, um bom conteúdo, e a gente chega lá. E um dos cursos que eu fiz lá era um curso intensivo de férias e reunia pessoas de tudo quanto era lugar, e as outras turmas também, enfim. E aí é uma escola bem conhecida, vinham pessoas de outros estados para fazer curso nesse lugar. E aí eu conheci um rapaz, ele é mais jovem do que eu, né? Enfim, um cara lá, que ele era de Santa Catarina,
E ele estava, acho que para fazer, eu não lembro bem se ele estava lá fazendo um curso de atuação ou se ele estava fazendo um curso de roteiro, mas era um intensivo de férias. Porque como que funciona a dinâmica, né? Eu estava fazendo um curso lá mais voltado para direção, enfim. Aí quando tem alguma atividade eles juntam as turmas, né? E aí você acaba meio que o cara do roteiro escreve a história para o cara que está fazendo o curso de atuação atuar e a pessoa que está na parte de produção, que é a que eu estava, coordenar o projeto, e aí tem o cara da direção, juntam as turmas para fazer como, né, uma equipe de cinema mesmo faz. E eu não lembro bem se ele estava em roteiro ou se ele estava em atuação. Uma dessas coisas. E aí ele começou a contar, né? E eu falei para ele, pô, eu tenho um canal, apresentei para ele o Sem Tempo aqui e tudo mais, até uma pegada meio diferente naquela época. E ele falou, pô, cara, gosto pra caramba dessas histórias, vivi muito disso. Vivi muito, 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 muito disso. Meu tio tinha um sítio lá que tinha uma estrada assombradaça, cara, assombradaça. E aí eu falei, pô, então conta, né? Me explica. Daí ele falou, pô, a minha família é de uma região lá de Santa Catarina, que é bem cultura da Europa mesmo, assim, sabe? Tem umas casas, tem toda essa pegada meio de Europa e tem alguns lugares lá que meio que ficaram meio parados no tempo, assim, por N situações, assim, sabe? Fazendas que foram compradas e depois foram, sabe, sendo exploradas de uma maneira diferente aí pelos mega empresários aí do agronegócio, alguns outros lugares que simplesmente foram abandonados pelas famílias, mas era essa pegada mais ou menos do que ele explicou da região que ele morava lá, que eu não lembro bem o nome. E aí ele falou que o avô dele, nessas de oportunidade aí, acabou comprando um sítio nessa região aí, porque achava muito bonito. E eles eram da capital mesmo ali, enfim, de Santa Catarina e tal, só que o avô dele chegou naquele momento da vida que falou, quero voltar para o interior, quero voltar para a mata e o mato, enfim, para a roça, e é lá que eu vou morar porque, né, tá legal, é bonito, tem oportunidade, vamos para lá. Falou que o avô dele comprou esse pedacinho de terra aí no final dos anos 90 e a infância dele nos anos 2000 ali, como eu falei, ele é um pouco mais novo do que eu, enfim, eu sou geração anos 90, ele geração anos 2000. A infância dele ali no início dos anos 2000 era aproveitar lá no sítio do avô dele. E aí era muito, 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 muito comum as histórias na estrada. Inclusive aconteceu com ele uma vez, né? Aconteceu com a família dele, com o pai dele, com a mãe, com todo mundo que estava no carro. Certa vez eles saíram lá da cidade que ele morava e foi lá para alguns quilômetros assim para o interior visitar o avô dele. E aí isso já era à noite, sabe? Bem tarde mesmo. E aí num determinado ponto lá, já bem próximo do sítio do avô dele, o pai dele estava dirigindo e conversando com a mãe, ele cochilando com os irmãos no banco de trás do carro, e ele só escutou o pai dele falando, caramba, você viu, né? Marlene, né? Que era o nome da mãe dele ali, enfim, eu acho que era alguma coisa assim. Você viu, Marlene? Você viu? Olha pra lá. Aí a mãe dele olhou, aí ele acordou, um dos irmãos também acordou, falou: que foi? Que foi? Ficou aquela muvuca dentro do carro. Ele falou: ah, o farol bateu e eu vi alguém parado na porteira ali. Eu tenho certeza que eu vi um homem de chapéu parado na porteira ali, o pai dele falou. Aí, puta, bem que seu pai fala, bem que não sei o que, bem que meu pai também já falou, essa estrada aqui tem história. E ele não viu nada. A mãe dele teve a sensação de ver, mas não teve a certeza que o pai dele teve, né? Só que o pai dele ficou maluco, né? Porque o pai dele sempre queria ter visto algo sobrenatural e pela primeira vez tinha conseguido ver algo sobrenatural ali, né? Pelo que ele acreditava, quando o farol do carro bateu no momento que ele estava fazendo, né, algum movimento ali na estrada ali, ele viu essa figura de chapéu parado na porteira. E o pai dele, pode imaginar que ele ficou semanas comentando sobre isso. Quando eles chegaram no sítio do avô dele, o pai dele já falou pro avô dele: pô, o senhor não tem ideia, acabei de ver isso, acabou de acontecer isso e tal, tal, e tal, tal, e tal, tal. Aí o avô dele contou para eles que existia uma historiazinha, uma lendazinha da região que morava, da região, né, das pessoas que moravam por ali, de a estrada ser realmente meio mal assombrada, né, das pessoas de vez em quando ver alguma coisa esquisita na estrada. Então ele falou que sempre que eles iam ali sempre que o avô dele ia no botecozinho que tinha ali no vilarejozinho, no bairro que ficava próximo ali do sítio, e ele parava para tomar uma e conversar com o pessoal, aquela coisa, né, de homem, de velho, de parar num bar ali e ficar conversando, jogando papo fora com
um resto da galera ali, e sempre vinha esses papos assim de fulano viu isso, fulano viu aquilo. E aí tinha duas histórias que sempre alguém falava sobre a estrada, de pessoas de fora ou pessoas que moravam ali, mas que por algum motivo ou outro estavam sempre indo e vindo à noite pela estrada, viam como se fosse um homem andando ou parado. E aí era muito padrão a história no sentido de ou as pessoas passavam por esse homem, sabe, tipo, elas estavam vindo com o carro da cidade, na estradazinha de terra assim e tal, e elas em algum determinado momento enxergavam alguém na estrada, e aí conforme elas iam se aproximando dessa pessoa e elas aquela situação chamava a atenção delas, né, de tipo, quem que é esse maluco andando de madrugada nessa estrada aqui no meio do nada, eles iam se aproximando, a pessoa sumia antes do carro passar, sabe, pelo homem ali de chapéu, o homem sumia, simplesmente sumia. E ou ao outro padrão de história, que era o que tinha acontecido com o pai dele, com ele ali, de passar e o farol do carro dar aquela iluminada e bater em algum lugar que geralmente era a porteira, ou era a entrada, ou era uma bifurcação que você acessava um dos sítios, uma das fazendas ali, ou era uma encruzilhada ali e tal, sabe? Batia num lugar muito específico, que esses lugares de acesso, e tinha lá o homem parado nesse lugar, sabe? O homem parado, e ninguém conseguia ver direito o rosto desse homem, só que era um homem que usava uma roupa assim de uma pessoa que mora no campo, uma pessoa assim rural mesmo, sabe? Aquela roupa bem padrão, um chapéuzão na cabeça assim. E foi o que aconteceu, que o pai dele viu, que a mãe dele teve a sensação de ver, ele e o irmão não enxergaram ali, mas o pai ficou impressionado com aquilo lá. Muito tempo depois, muitos anos depois, além disso, o avô dele também contou para ele e para o pessoal nesse dia que de vez em quando eles viam bichos esquisitos ali, sabe? Diz que já tinham visto um cachorro muito grande andando, diz que uma vez viram um bicho que parecia um lagarto, todo torto andando para a estrada. Era uma estradazinha esquisita. Resumindo, sabe? Resumindo assim, resumindo para vocês, ou era algum bicho estranho, ou era esse homem aí, esse velho de chapéu aí andando pro meio do mato lá que ninguém sabia o que era. Numa determinada situação lá que ele estava passando, né? Esse rapaz que eu conheci estava passando lá um final de ano lá, um momento lá de férias com os avós no sítio, e ele foi um pouco antes para descansar. E ele também trabalhava numa coisa que era remota e tal, então ele tinha facilidade de trabalhar onde pudesse lá ter internet e tal, então ele foi ficar antes da família, ele foi lá ficar no sítio dos avós. E dias tranquilos, tudo sossegado, tudo normal, aquelas histórias de sempre, né? O sítio sempre sendo sítio, mas tudo normal, tudo normal. Ele até então não tinha presenciado nada além de escutar as histórias do avô, do pai e tal. Num desses dias lá, antes da família toda estar reunida, o avô acordou de noite lá, eu não lembro bem como que foi que tudo começou. Eu sei que o avô dele já estava acordado, acordou à noite, e aí foi chamar ele porque precisava da ajuda dele e também da ajuda do caseiro lá, porque uma das vacas tinha parido, né? Tinha dado a luz ali ao bezerrinho no meio do pasto, né? Isso às vezes acontece e tal. E por algum motivo ele sabia que isso tinha acontecido. Eu não lembro bem, ele contou para mim assim. Ele falou que acordou já com o avô dele falando, né, pô, pode ajudar o avô lá, vou chamar o fulano ali, vamos lá, nós três juntos a gente faz mais rápido e volta para dentro, já tá tarde e tal, muito sereno. E a gente tem que trazer a vaca e o bezerro para dentro. E ele saiu à noite para ajudar o avô dele, ele, o caseiro lá e o avô. E eles andaram no pasto, assim, sabe? Mas andaram. Teve até um momento que ele falou: será que eu tô sonhando? O que eu tô fazendo no meio do pasto aqui de madrugada, né? Aquela noite bonita, sabe? Tudo tranquilo. E cada um deles estava com uma lanterna forte na mão, assim, para clarear, para ver se não pisava num bicho ali, principalmente numa cobra, numa aranha, num bicho peçonhento ali que pudesse fazer mal para eles. E aí eles clareando o chão, indo para lá, indo para cá, acharam a vaca com o bezerrinho quase já na estrada, lá na beira da cerca lá, sabe? E aquela situação, né, do bezerrinho lá, e a vaca fazendo barulho, o bezerro também,
as outras vacas também ali, sabe? Toda aquela situação assim, não sei se vocês já presenciaram, mas quando a vaca dá a luz no meio do pasto, meio que fica todas em cima assim, e aquele barulho, né, de vaca ali, enfim. Vocês entenderam, né? E aí eles chegaram ali, o caseiro já tirou a vaca de perto do bezerro para ela não ficar brava, foi tipo amarrando ela, levando ela para lá. Ele e o avô dele foram ali para pegar, para ver se estava tudo bem com o bezerro e tudo tal. E eles meio que ajeitaram as coisas ali, colocaram em cima de um carrinho para cá e já meio que rapidão eles acertaram a situação. Só que, tipo, enquanto eles faziam as coisas, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e num momento assim que deu um estralo assim, um olhou pro outro assim, os três tiveram a sensação de, nossa, né, algo estranho assim, uma sensação diferente. E aí os três, um olhou pra cara do outro, né, tá um negócio diferente, né, eles não sabiam explicar, estavam os três arrepiados assim, sabe? E quando ele me contou essa história, ele mostrou pra mim e falou: ó, cara, só de contar pra você eu lembro da sensação, uma sensação meio gelada, meio estranha. E aí, vocês estão sentindo, tamo e tal, tal. Nenhum dos três ali medroso, nenhum dos três ali, tipo, tava vindo de um sentimento de medo, de um sentimento de apavoro, nem nada do tipo, mas eles baixou a energia estranha ali neles ali. E aí eles repararam que as vacas, né, as que estavam próximo ali da vaca que tinha dado a luz, estavam todas olhando para o mesmo lado, para lá, né? Aí, sabe, meio coisa de filme mesmo, assim, também, sabe, esses filmes de terror, assim, no rural. E aí um olhou para a cara do outro, eles começaram a olhar para as vacas todas olhando para lá, e, né? Antes eles olharam para as vacas e se olharam, né? Antes de olhar para lá. E aí, quando os três olharam para a estrada, alguns metros para frente, assim, coisa de 1 quilômetro e pouquinho para frente, eles viram um homem parado no horizonte, assim, na beira da estrada, assim, sabe, próximo da cerca, alguns metros para frente, assim, e esse homem de chapéu lá parado encarando eles. Aí ele falou pro avô dele, né, avô, o que é isso, né? É do bem, é do mal, que esse homem lá? Aí o avô dele falou, não sei, não era para ter ninguém parado aqui, né? Madrugadão tem um homem parado ali, não tá com cara de ser coisa boa não, né? Aí falou pro caseiro dele lá, né? Falou, e aí, o que você acha que é? Aí o caseiro dele falou, ó, falar pra vocês, hein? Acho que não é coisa do nosso mundo não, hein? Pra mim isso daí é coisa de outro plano, hein? Vamos sair daqui, hein? O caseiro falou pra eles, beleza. Arrumaram tudo que tinham pra arrumar e eles saíram olhando pro horizonte e o homem lá parado, sabe? E os animais também todos olhando para aquele lado lá. E aí, conforme eles foram se afastando, eles foram perdendo o ângulo de visão até não conseguir mais ver nada, sabe? Não ver mais na estrada assim no horizonte. E aí eles perderam de vista aquele homem que estava lá parado. Mas ele até hoje, tipo, não sabe de explicar, não tem a certeza. E foi uma situação que ele, o avô dele e o caseiro do sítio do avô dele, da fazenda lá do sítio, enfim, do avô dele, viram. Os três juntos viram esse homem de madrugada lá no horizonte olhando para eles lá de longe. E diz que os bichos, as vacas que estavam todas ali também paradas olhando para o mesmo homem lá. Aí eu falei pra ele, né? Poxa, cara, nunca ninguém foi atrás pra investigar, nunca ninguém foi mexer com isso e tal. Aí ele falou que o pessoal deixava quieto, que não gostava muito de mexer com esse tipo de coisa, mas que tinha um vizinho do avô dele que num determinado momento lá ficou meio encanado lá, um velho bravo, ele falou assim, tinha um vizinho, um velho bravo do meu avô, que num determinado momento ficou meio encanado com isso, e de vez em quando não dormia direito à noite, saía à noite com a faroletinha lá, olhar a estrada para ver se via alguma coisa. E na segunda ou na terceira noite que ele tentou fazer isso, deu um piripaque no velho lá, o velho desmaiou na estrada, acordou no outro dia com um sereno na cara, com um bicho lambendo ele, todo cheio de terra, todo cheio de coisa, e passou medo, achou que passou mal porque alguma coisa que ele não sabia explicar tinha acontecido para ele, e a última coisa que ele lembrava era de ver uma claridade no céu, sabe? De dar um jeito muito ruim nele, e era um homem que aparentemente não tinha problema nenhum de saúde, e só, tipo, deu esse mal súbito na terceira noite que ele tava procurando, batendo perna ali mais ou menos, ali e caiu. E aí o homem também não procurou mais. Então era a única pessoa que ele sabia que em algum determinado momento ali meio que falou, vou dar uma olhada na estrada. Nem chegou a falar, vou investigar, mas vou dar uma olhada na estrada, e aconteceu isso com ele.
E o último relato que eu vou contar para vocês, esse é um relato um pouco mais curtinho, um pouco mais pontual, e é um relato que eu tenho que tomar um pouco de cuidado para contar para vocês, porque a pessoa pediu sigilo por razões óbvias, né? Enfim, o que eu vou poder falar para vocês é que essa pessoa é um grande amigo, uma pessoa muito próxima de mim e tal, que trabalha como maquinista numa empresa grande aí empresa grande que é de ferrovia, da área ferroviária aí do Brasil aqui, enfim, e trabalha aqui, né? A empresa dá até para falar para vocês, trabalha na Rumo, que era a antiga América Latina Logística e tal. E é o que eu posso falar, enfim, eu vou tomar um pouco de cuidado para vocês, enfim, assim. E aí o que esse meu amigo me contou? E ele já contou várias histórias de coisas que ele já viu para mim nas ferrovias da vida aí pelo interior aqui de São Paulo e outros trechos do Brasil aí. Ele sempre contou a história para mim, pô, Rogério, às vezes você tem sempre um maluco que tá lá pegando carona no trem, lá nos vagões lá desavisados. A gente tem que ficar de olho, tem uns lugares que a gente para e é sempre certeza que vai ter a galera que vai querer entrar, então a gente tem que ficar de olho e tal. Já chegou a conduzir máquina com segurança por causa disso. Já viu muito acidente por causa disso, das pessoas estarem surfando lá no vagão, cai e acontece uma tragédia, infelizmente, né? E outra coisa que ele falou que ele já viu muita gente fazendo práticas religiosas, né, em lugares assim, então sempre tem um lugar ou outro que ele passa que a ferrovia corta uma estrada, e geralmente as estradas são encruzilhadas, ou as estradas são muito próximas de lugares com características especiais ali para as religiões e tal. Então já cansou de ver gente fazendo trabalho, vestido de forma diferente, essas coisas assim que, pô, é gente, sabe? Ele sempre fala para mim, é gente, sabe? Ou é um maluco andarilho que tá indo de um lugar pro outro, ou é um maluco mesmo que tá querendo viver uma aventura, ou são pessoas ali praticando as crenças e tal. E é isso, né? Ele vira e mexe, ele conta umas histórias. Enfim, eu acho que se você pesquisar no TikTok, no Instagram, você vai ver até vídeos de outros maquinistas como ele, pessoas que trabalham com ferrovia, que postam muito esse tipo de situação, sabe? É um mundo que eu tenho muita curiosidade de poder conhecer. Eu sou da aviação, é diferente, né? Avião é o céu e tudo mais, a gente não tem esse contato terrestre com esses lugares isolados assim. Mas, enfim, aí esse tipo de situação ele sempre contou pra mim. Eu falei pra ele, cara, meu canal é mistério, é sobrenatural, enfim. Ele falou, então, aí tá. Tem um negócio que eu já vi mais de uma vez, que eu queria contar pra você, mas é estranho. E eu não sei explicar pra você. E não sou só eu que vi, vários colegas lá do trabalho também já viram. Às vezes, como você tá no meio do mato, no meio do mato, do nada, do nada, do nada, do nada assim, e geralmente nesses lugares mais diferentes mesmo assim, que é uma mata diferente, sabe? A geografia do lugar é diferente, sabe? É essa região de serra, ou região que a gente já tá lá no litoral, ou regiões assim muito, muito, muito afastadas mesmo, bem, bem pitorescas assim, usando as palavras dele. Às vezes acontece. E o que eu já vi e me impressionou muito é eu estar de madrugadona, conduzindo a máquina ali, fazendo tudo que tem que fazer, às vezes sozinho, às vezes acompanhado. Uma das vezes que a situação aconteceu, eu estava com segurança por causa da situação que eu comentei para você, que as pessoas às vezes pegam carona sem poder, né? Ou às vezes as pessoas até tentam alguma maldade, então tem alguns trechos que às vezes tem vigia junto. E numa dessas situações tinha um vigia e a gente viu nitidamente criança brincando no meio da mata de madrugada. Eu falei, como assim criança? Criança, Rogério, criança. Eu vi três molequinhos, sabe, brincando. E estavam assim. E como que eram esses moleques? Eles eram crianças mesmo? Tinham característica ou tinham alguma fisionomia estranha, alguma característica? Não, eram crianças, sabe? De shortinho, camisetinha rasgada e tal, brincando no meio da mata, Rogério. Brincando, cara. E aí, uma vez eu escutei que eu tava sozinho. Aí ele falou, peguei o trem lá em. Ah, onde que ele pegou mesmo? Eu acho que ele explicou pra mim. Ele pegou, acho que pra lá de Piracicaba o trem e tava levando o trem aqui pra região aqui de Paranapiacaba, aqui já São Paulo, enfim, para depois descer pro litoral, alguma coisa assim.
E teve um trecho que ele passou e ele escutou crianças. Ele estava passando no meio do mato, no meio do nada, aquele barulho da máquina lá, tá. E aí, por algum motivo, tem uns trechos que eles têm que desacelerar, né, pela segurança e outros motivos. E ele escutou risada de criança vindo do meio do mato. Aí ele falou, meu Deus, né? Que é isso? Mas foram risadas e barulho, sabe? Galho quebrando, criança dando risada alta. E aí, depois de algum tempo, com essa outra pessoa aí, com esse vigia aí em outra região aí também, aí ele escutou e viu 3 molequinhos brincando no meio do mato de madrugada, sabe? Aí ele falou até pro segurança que tava com ele ali, falou, o que a gente faz? Aí o segurança falou, vou reportar pra central, a gente anota como criança, pra mim é sobrenatural, pra mim não é coisa do nosso mundo, mas vai que é criança perdida, vai que tem casa aqui por perto, vai que, enfim, não é pra ter, a gente tá no meio da serra, não é pra ter nada aqui. Pra mim é sobrenatural, mas eu vou reportar que a gente viu criança, e você reporta e fala a mesma coisa. E se alguém der risada da gente, faz parte, né? E aí, quando eles reportaram isso, outros colegas ali de profissão dele também falaram, tal trecho, lá pra não sei aonde, eu também já vi. Aí o outro também que já operou no sul também já tinha visto e tal. Esquisito mesmo, assim, muito esquisito. Aí, papo vai, papo vem e tal, e essas histórias assim ele voltou a contar histórias de gente mesmo, né? Que fica por meio da, da ferrovia aí no meio do nada. Aí ele falou que certa vez ele estava passando por Nova Odessa ou Americana, alguma coisa assim. E era um trecho até muito mais urbano, muito mais tranquilo, segundo ele assim. E aí ele também achou que era, sabe, ele achou que eram pessoas desavisadas, paradas, né? Na beira da ferrovia ali no meio do mato, no meio do nada, e as pessoas estavam só querendo ver o trem passar, assim. Só que ele falou que elas estavam num ângulo que estava meio arriscado a posição que eles estavam. Ele estava no meio do mato, no meio do nada, só ele, um outro maquinista, e eles vindo com a locomotiva e tal, e aquelas pessoas paradas na frente. Daí ele falou que era uma senhora, uma mulher, né, com vestidão, e 2 criancinhas, né, duas crianças menores assim, de uns 5 anos de idade mais ou menos, elas estavam paradas, e aí ele falou, gente, né, tá perdido, tá, sei lá, né, mas no meio do mato, no meio do nada. E aí conforme eles foram se aproximando, ele falou, vou ter que parar. E ele apertava aquela buzina, aquele alarme sonoro lá, e não saíam. E quando eles estavam bem próximo assim, a mulher desapareceu e ele viu uma criança correr para um lado e outra criança correr para o outro. Ele falou. E também não entendeu nada o que era aquilo. Falou, coisa que se eu ficar falando por aí vão achar que eu sou louco. Mas essas histórias que eu tenho para contar para você, Rogério. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Como eu falei, estou preparando muita coisa aí para as próximas semanas, muita coisa para esse ano. Quero muito tirar algumas ideias do papel, quero muito as sugestões de vocês. Quero muito também pedir desculpa, porque eu sei que eu estou na marcha lenta aqui produzindo poucos vídeos, e eu sei também que tem alguns ajustes técnicos para fazer. Estou com uma dificuldadezinha no áudio, estou com uma dificuldadezinhas assim aonde eu gravo aqui, enfim, vender o prédio, né, onde fica o estúdio aqui. De vez em quando tem uns barulhos, tem umas mudanças que a gente tem que fazer para ajustar, que acabam meio... Toda vez que você mexe, às vezes você perde um pouco de qualidade ali. Então mais para explicar para vocês que esses ajustes e essas melhorias no canal aí vão vir para as próximas semanas. E reforçar, considere ser um membro aqui do canal, vai ser um apoio extra muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, comenta lá no vídeo o que você achou de cada relato, o que você acha que eram essas entidades, essas criaturas, essas figuras que apareceram em cada relato. Deixe suas sugestões, hypa muito esse vídeo e valeu!